Desde o começo dos tempos, algo sempre habitou o coração de cada ser humano. Um desejo profundo e incessante por Deus. Não importa de onde a pessoa venha ou o que tenha vivido, esse desejo está presente. Muitos, ao longo da vida, tentam negar essa verdade, suprimi-la ou até substituí-la com outras coisas. No entanto, essa fome por algo maior é como um fogo que, mesmo sufocado, continua a brilhar no fundo de cada alma. Há momentos em que, no silêncio da noite ou em meio às dificuldades da vida, esse anseio parece mais forte. O coração humano busca respostas que o mundo não pode oferecer, e por mais que alguém tente encontrar satisfação em riquezas, prazeres ou poder, há um vazio que permanece. Esse vazio só pode ser preenchido por aquele que o criou, por Deus. É como se dentro de cada pessoa houvesse uma peça faltando, e essa peça é o relacionamento com o Criador. Quando a mensagem do Evangelho é proclamada, algo especial acontece. A consciência humana, que foi projetada por Deus para reconhecer a verdade, é tocada. Mesmo que a pessoa não compreenda completamente, há uma parte de seu ser que responde: isso é verdade, isso faz sentido. Não importa o quão longe alguém tenha se desviado, ou quantas camadas de negação tenha colocado sobre si, a verdade do Evangelho atravessa essas barreiras. Imagine uma criança que ouve pela primeira vez que existe um Deus que criou os céus, a terra e a própria vida dela. Mesmo sem entender todos os detalhes, algo dentro dessa criança é despertado. Ela sente que essa verdade é real, como se sempre soubesse, mas nunca tivesse parado para pensar a respeito. O mesmo acontece com adultos que, embora tenham acumulado experiências e dificuldades ao longo da vida, ainda carregam essa sensibilidade em suas almas. Deus criou cada ser humano à sua imagem, e essa imagem carrega consigo um lembrete constante. Fomos feitos para Ele. A consciência que todos têm dentro de si é como uma bússola espiritual sempre apontando para Deus. Mas muitos, por medo ou orgulho, tentam evitar esse direcionamento. Eles procuram distrações no mundo, esperando que o vazio seja preenchido. No entanto, sempre que ouvem a mensagem do Evangelho, algo em seu interior se agita. Essa verdade é como uma semente plantada no coração, pronta para crescer quando for nutrida pela fé. Mesmo que tentem fugir, a mensagem continua ali, firme, esperando o momento certo para florescer. E é nesse momento que surge a oportunidade de transformação. Mas por que então tantos negam essa verdade, se ela é tão evidente para suas consciências? Desde o princípio, quando as primeiras palavras de criação foram pronunciadas, tudo no universo passou a existir. E sempre que alguém ouve sobre Deus como o Criador, algo dentro de si desperta. É quase impossível olhar para o vasto céu estrelado, para as montanhas imponentes, para o ciclo perfeito da vida, e não reconhecer que há uma mente divina por trás de tudo isso. Cada ser humano, desde o mais simples ao mais estudado, carrega consigo uma consciência que confirma essa verdade. O mundo ao nosso redor não é fruto do acaso. Deus, o Criador, fez todas as coisas de forma ordenada. Ele não apenas lançou o universo em movimento, mas o desenhou com precisão, como um artista que planeja cada detalhe de sua obra-prima. Quando olhamos para a natureza, para os animais, para a complexidade da vida humana, somos lembrados de que existe um plano por trás de tudo. As estações mudam, o sol nasce e se põe, a lua brilha à noite, e tudo segue uma harmonia que aponta para algo maior do que a própria criação. Dentro de cada ser humano existe uma bússola invisível, um senso profundo e inegável de certo e errado. Esse senso moral não é algo que simplesmente adquirimos ao longo do tempo, como se fosse ensinado pelas regras da sociedade. Ele vai muito além de normas ou tradições. Esse discernimento do que é justo e o que é injusto, do que é bom e o que é mal, foi colocado em nossos corações pelo próprio Deus. Desde pequenos sentimos essa distinção. Quando uma criança age de maneira errada, mesmo que ninguém lhe diga, muitas vezes ela já sente dentro de si que aquilo não foi certo. Por quê? Porque Deus criou o ser humano com uma consciência
que reflete o seu caráter, sua justiça e santidade. Mesmo nas culturas mais distantes, onde as regras da sociedade variam, essa percepção universal de que há algo maior guiando nossas decisões continua presente. Essa bússola moral funciona como um guia, apontando para o que Deus deseja de nós. Quando nos aproximamos do que é justo, nossa consciência nos tranquiliza. Mas quando nos afastamos e fazemos escolhas erradas, sentimos o peso de nossas ações. Essa consciência não nos abandona. Ela nos lembra constantemente que fomos criados para viver em retidão, refletindo a imagem de Deus em nossas vidas. Entenda, o que nos faz sentir culpa ou arrependimento quando falhamos não é apenas a pressão da sociedade. Claro, as leis humanas podem punir ou recompensar comportamentos, mas a verdadeira fonte do nosso senso de certo e errado é divina. Deus, ao criar a humanidade, escreveu suas leis em nossos corações, tornando impossível escapar desse chamado interno. Mesmo aqueles que tentam se rebelar contra essa verdade, em algum momento, encontram-se diante da realidade de que a moralidade que sentem não é fruto do acaso. A Bíblia nos ensina que Deus é santo e Ele espera que seus filhos vivam de acordo com essa santidade. No entanto, mesmo quando erramos, a nossa consciência nos chama de volta. Nos convida ao arrependimento e à reconciliação com o Criador. É como se, a cada passo que damos, nossa alma estivesse em sintonia com essa bússola invisível, apontando sempre para Deus como o norte absoluto. Mas se todos nós carregamos essa bússola moral, por que então o mundo parece tão cheio de maldade e injustiça? Como podemos entender essa dicotomia entre o que sabemos ser certo e o que vemos ao nosso redor? Será que é possível que muitos, ao longo da vida, tenham ignorado ou até mesmo silenciado essa voz interior que clama por justiça? Quando as pessoas ouvem que Deus é o Criador do universo, mesmo que tentem negar, suas consciências sabem que é verdade. Há algo tão evidente no fato de que este mundo e toda a sua complexidade não poderiam ter surgido ao acaso. Pense em uma árvore, por exemplo. Como poderia algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo surgir do nada? Ela cresce a partir de uma pequena semente, capta a luz do sol, transforma nutrientes e se torna uma fonte de vida. Isso não é acidental, mas parte de um plano grandioso e divino. E quanto à criação do próprio ser humano? Cada pessoa é única, com suas próprias características, pensamentos e sentimentos. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, dando-lhes não apenas vida física, mas uma alma capaz de amar, pensar e sentir. Quando alguém ouve que foi criado por Deus, há um eco em seu coração que diz: sim, isso faz sentido. Não sou um acidente, tenho um propósito. E é esse entendimento que muitas vezes leva as pessoas a refletirem sobre o sentido de suas vidas, a buscarem respostas para perguntas profundas que surgem de seu íntimo. A verdade é que a humanidade não é um produto do acaso ou da evolução sem propósito. Cada célula do corpo humano, cada batida do coração, cada respiração confirma a perfeição do Criador. Não há como fugir dessa verdade, pois ela está gravada em nossa própria essência. A complexidade da vida, o equilíbrio do universo, a interconexão de tudo ao nosso redor, tudo aponta para Deus como o autor de cada detalhe. Mas, se tudo isso é tão evidente, por que tantos escolhem não acreditar? Por que tentam negar o que suas próprias consciências afirmam ser verdade? Em meio às perguntas que nos cercam sobre o significado da vida, há uma resposta que ressoa de maneira clara e profunda. Deus. Ele é a origem de tudo o que somos. E mais do que isso, Ele deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Não somos apenas criaturas colocadas na Terra sem um rumo ou propósito definido. Dentro de cada pessoa, há um anseio por algo maior, um desejo de encontrar significado em meio ao caos da existência. Esse anseio é o reflexo de uma verdade eterna. Fomos criados para conhecer e ser conhecidos por Deus. A busca por propósito é uma jornada que todos empreendemos. Muitas vezes as pessoas tentam preencher esse vazio com sucesso, dinheiro, relacionamentos ou status. Mas essas coisas,
embora possam trazer uma satisfação momentânea, nunca respondem à pergunta mais importante: por que estou aqui? Essa resposta não está nas coisas temporais, mas em um relacionamento com o próprio Criador. Deus nos conhece profundamente e sabe o que realmente precisamos. Ele quer que entendamos que a vida ganha sentido quando voltamos nossos corações para Ele. Quando lemos as Escrituras, vemos que Deus sempre buscou estar próximo da humanidade. Desde o Jardim do Éden, quando caminhava com Adão e Eva, até as promessas de Jesus de estar conosco todos os dias, Deus tem uma única intenção: estar em comunhão com suas criações. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é um Pai amoroso, que deseja caminhar ao nosso lado, orientando-nos, confortando-nos e nos ensinando o que significa viver plenamente. Imagine isso por um momento. O Criador de todo o universo, aquele que moldou cada estrela no céu e desenhou as montanhas com suas mãos, quer um relacionamento íntimo com você. Não é algo impessoal ou distante, mas um relacionamento de amor, de troca, onde Deus deseja se revelar e também ouvir o que está no nosso coração. E esse relacionamento é o que traz propósito à vida. Saber que não estamos sozinhos, que temos um Pai Celestial que nos ama, transforma a maneira como vivemos e encaramos as dificuldades do mundo. Muitas vezes, é no meio das crises que esse relacionamento se torna mais evidente. Quando tudo parece incerto, quando os desafios da vida parecem insuperáveis, é o relacionamento com Deus que nos sustenta. Ele nos chama para perto, oferecendo paz, esperança e direção. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado em cada passo da jornada. E é nesse caminhar com Deus que encontramos nosso verdadeiro propósito. No entanto, há algo importante a se refletir. Se Deus deseja esse relacionamento tão intensamente, por que muitos ainda se sentem distantes dele? O que nos impede de experimentar plenamente essa comunhão? Apesar de a verdade do Evangelho ressoar profundamente na consciência de cada ser humano, algo curioso acontece. Muitos resistem a essa verdade. Mesmo sabendo, no fundo de suas almas, que há algo maior, algo verdadeiro em tudo o que ouviram sobre Deus, eles se afastam. Mas por quê? O que faz com que alguém negue o que sua própria consciência já reconheceu como verdadeiro? A resposta, muitas vezes, está na confrontação que o Evangelho traz. O Evangelho não apenas fala de amor, perdão e redenção. Ele também revela a realidade do pecado e da culpa que carregamos por nossas ações, por nossas falhas. Ele nos lembra que, diante das leis perfeitas de Deus, todos nós falhamos. E essa é uma verdade difícil de encarar. Quem quer admitir que está em falta? Quem deseja reconhecer que, por mais que tente, nunca será perfeito? Quando o Evangelho nos confronta com nossa própria culpa, a resposta natural para muitos é a resistência. Imagine alguém que vive sua vida acreditando estar no controle, acreditando que pode decidir o que é certo ou errado por si mesmo. De repente, essa pessoa é confrontada com uma verdade superior, uma verdade que lhe diz: você errou. Você não está vivendo conforme Deus deseja. Esse choque faz com que o coração humano muitas vezes se feche. Ninguém gosta de ser acusado, de ser confrontado com seus próprios erros e fraquezas. Essa resistência vem do orgulho, da tentativa de se proteger da dor de encarar a própria culpa. Em vez de se render à verdade, muitos preferem negar, esconder-se, ou até mesmo justificar suas ações, dizendo a si mesmos que não há nada de errado em como estão vivendo. O problema é que essa negação não apaga a verdade, ela apenas adia o inevitável confronto com ela. No fundo, as pessoas sabem que a mensagem do Evangelho é verdadeira, porque ela fala diretamente com suas almas. Elas sabem que Deus tem leis e que essas leis foram quebradas. Mas reconhecer isso significa admitir a necessidade de mudança, admitir que algo em suas vidas precisa ser ajustado, e para muitos, essa ideia é assustadora. O medo de ter que mudar seus hábitos, abandonar certos comportamentos ou confrontar seus próprios erros faz com que resistam àquilo que poderia trazê-los para mais perto de Deus. Ainda assim,
a verdade continua a ecoar. Por mais que alguém tente evitar ou fugir, a mensagem de que somos culpados diante de Deus e precisamos de seu perdão não desaparece. A consciência continua a falar, a cutucar o coração, lembrando constantemente da realidade espiritual que não pode ser ignorada. Mas se muitos resistem por medo ou orgulho, o que seria necessário para romper essa barreira e aceitar a verdade? Em meio à resistência à verdade do Evangelho, há uma razão que se esconde nas profundezas do coração humano: o amor ao pecado. A realidade é que muitos rejeitam a mensagem de Deus não apenas por orgulho ou medo da culpa, mas porque amam as trevas mais do que a luz. As pessoas, embora saibam que algo está errado em suas vidas, muitas vezes se apegam aos seus pecados, às suas falhas e prazeres temporários, recusando-se a abandoná-los. A verdade, por mais clara que seja, torna-se algo desconfortável quando confronta aquilo que mais gostam de fazer. O pecado, em sua essência, é sedutor. Ele promete prazer imediato, satisfação rápida e, por um momento, parece preencher o vazio que sentimos. Mas o que o pecado realmente faz é nos prender em correntes invisíveis, nos afastando da verdadeira liberdade que só Deus pode oferecer. Quando as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, são desafiadas a deixar para trás essas transgressões, a abandonar tudo o que as mantém distantes de Deus. E é aí que muitos hesitam. Por quê? Porque abandonar o pecado significa abrir mão daquilo que, muitas vezes, se tornou um hábito, uma fonte de prazer ou até mesmo uma identidade. Jesus disse, em João 3,19, "A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más." Essa verdade ecoa nos corações até hoje. Não é que as pessoas não saibam que existe algo melhor, um caminho mais elevado. Elas sabem. A consciência as lembra disso o tempo todo, mas, muitas vezes, elas preferem o caminho fácil, aquele que não exige esforço, sacrifício ou mudança. O pecado, por mais destrutivo que seja, oferece uma zona de conforto momentânea, uma ilusão de controle sobre a própria vida. O problema é que o pecado nunca vem sem consequências. Ele promete liberdade, mas entrega escravidão. Ele promete prazer, mas traz dor. E mesmo sabendo disso, muitas pessoas preferem continuar nesse caminho porque a ideia de enfrentar a luz, de abrir mão de suas transgressões e se submeter à vontade de Deus parece assustadora. Elas se apegam ao pecado como se fosse um tesouro, sem perceber que estão se prendendo a algo que no final apenas as destrói. Quando o Evangelho pede que nos arrependamos, ele nos convida a trocar as trevas pela luz, a deixar para trás o que nos afasta de Deus e a abraçar uma vida plena em sua presença. Mas essa troca exige uma escolha. O que você ama mais? O pecado ou a santidade? As trevas ou a luz? A resposta a essa pergunta revela muito sobre o coração humano e suas lutas internas. O amor ao pecado, embora sedutor, é um laço que muitos não querem desatar. E ainda assim, Deus continua a chamar, oferecendo uma saída, um caminho de libertação. Mas como convencer aqueles que amam as trevas a abraçarem a luz? A vida, em sua correria diária, muitas vezes nos faz esquecer de algo fundamental. Nossas escolhas, por menores que pareçam, têm um impacto eterno. Cada decisão que tomamos, especialmente aquelas relacionadas à nossa fé, molda não apenas o presente, mas a eternidade. E é aqui que o Evangelho nos faz um alerta sério. Rejeitar Cristo não é apenas uma escolha momentânea ou trivial, mas uma decisão com consequências espirituais que vão além desta vida. Imagine uma estrada que se bifurca à sua frente. De um lado, há o caminho da luz, o caminho que leva à comunhão com Deus, à paz eterna e à vida plena. Do outro, há um caminho de escuridão, que pode parecer atrativo e fácil de seguir, mas que leva à separação eterna de Deus. Essas estradas representam nossas escolhas diárias. Cada passo que damos em direção a Cristo, cada decisão de segui-lo e confiar em sua palavra, nos aproxima da vida eterna. Mas, ao rejeitá-lo, nos desviamos para um caminho que se afasta dessa promessa. Jesus foi claro quando disse: "Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Não há meio termo nessa verdade. A aceitação ou a rejeição de Cristo define o destino final de cada alma. Muitos preferem não pensar nisso. Ignoram o fato de que a eternidade está em jogo, mas a realidade é que, um dia, todos estarão diante de Deus. E naquele momento, cada escolha feita terá seu peso. Não se trata de viver com medo, mas de viver com a consciência de que nossas decisões importam muito mais do que podemos imaginar. Rejeitar Cristo não é simplesmente uma questão de ignorar uma crença ou tradição religiosa. É uma decisão que fecha a porta para o maior presente que Deus já ofereceu à humanidade: a salvação. Deus, em sua infinita graça, enviou seu Filho para nos resgatar, para nos oferecer vida eterna. Mas como em qualquer oferta, é necessário aceitar. Aqueles que escolhem fechar o coração para essa verdade acabam por rejeitar não apenas o presente da salvação, mas o próprio Deus. As consequências dessa rejeição são terríveis. A Bíblia fala de um lugar de separação eterna, onde aqueles que escolheram as trevas sobre a luz enfrentarão as consequências de suas escolhas. Não porque Deus os abandonou, mas porque eles escolheram afastar-se dele. Essa separação não é apenas um castigo, mas o resultado natural de viver sem Deus, de rejeitar a única fonte de vida verdadeira. As escolhas que fazemos hoje ressoam na eternidade. Cada ação, cada palavra, cada decisão em relação à nossa fé é como uma semente plantada que dará frutos no futuro. Quer sejam frutos de vida eterna ou de separação eterna. No entanto, há uma boa notícia. Enquanto houver fôlego em nossos pulmões, ainda há tempo para fazer a escolha certa, para voltar nossos corações a Cristo e abraçar a salvação que Ele oferece. Mas, se a eternidade está em jogo, por que tantos ainda hesitam? Porque, sabendo das consequências eternas, muitos continuam a seguir caminhos que os afastam de Deus. Em meio às trevas deste mundo, há uma luz que nunca se apaga, uma luz que ilumina mesmo os cantos mais escuros da humanidade: Jesus Cristo. Desde o momento em que ele entrou no mundo, sua presença confrontou o mal, expondo-o e chamando as pessoas à verdade. Jesus não apenas trouxe palavras de esperança, mas ele próprio é a esperança. Ele é a luz que dissipa a escuridão, que revela o que está escondido e que oferece um caminho para longe da escuridão do pecado. Quando Cristo declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. Ele não estava falando apenas de uma mudança superficial. Ele estava prometendo uma transformação completa. Aqueles que o seguem, que aceitam essa luz, têm seus corações iluminados, suas mentes renovadas e suas vidas redirecionadas. Mas ao mesmo tempo, o mal, que prefere a escuridão, começa a se agitar quando confrontado com essa luz. A verdade é que Jesus veio para expor o pecado, não como uma acusação sem solução, mas como uma oportunidade de redenção. Ele mostra à humanidade o que está errado, mas também oferece o remédio. Contudo, nem todos estão dispostos a deixar a luz brilhar sobre suas vidas. À medida que o mal é exposto, muitos preferem se esconder nas sombras, longe dessa luz que confronta suas ações. E quanto mais as pessoas rejeitam essa luz, mais o mal parece crescer. É por isso que, à medida que a luz de Cristo continua a brilhar, também vemos a maldade se intensificar. O mundo, em sua resistência ao que é bom, verdadeiro e santo, luta contra a luz. As trevas se expandem onde a luz é rejeitada. Isso pode ser visto claramente nos conflitos, nas injustiças e nos atos de maldade que parecem crescer ao redor do mundo. Onde Cristo é rejeitado, a escuridão toma conta. No entanto, não importa o quanto o mal se esforce para prevalecer, a luz de Cristo nunca será apagada. Ela continua a brilhar em corações que se voltam para Ele, transformando vidas, libertando cativos e oferecendo esperança onde antes havia apenas desespero. O poder do mal nunca pode superar a luz de Cristo. Mas o que acontece quando aqueles que têm a luz dentro de si decidem escondê-la,
Quando os que foram chamados para refletir essa luz ao mundo escolhem se calar, Jesus nos chama para sermos portadores dessa luz, para que através de nós, outros possam ver a verdade, se afastar das trevas e encontrar a verdadeira vida nele. Mas se o mal parece tão forte, é porque muitos se recusam a deixar a luz brilhar através de suas vidas. A luz de Cristo é poderosa, mas requer que cada um de nós tome a decisão de não escondê-la, de permitir que ela brilhe em cada aspecto de nossas vidas, para que o mundo, em sua escuridão, tenha a oportunidade de ver e seguir o caminho para a verdadeira liberdade. Mas por que, então, tantos continuam a resistir à luz? O que faz com que o coração humano prefira permanecer nas trevas, quando a luz de Cristo está tão acessível e disponível para todos? Em um mundo mergulhado em confusão e escuridão espiritual, há uma mensagem que brilha mais forte do que qualquer outra: o Evangelho de Jesus Cristo. Este não é apenas mais um conjunto de ensinamentos ou uma filosofia entre tantas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a resposta definitiva para o maior problema da humanidade: o pecado que nos separa de Deus. O Evangelho não é uma mensagem de condenação, mas de redenção. Ele proclama que, por meio de Cristo, há um caminho para a reconciliação com Deus, um caminho que nos leva da morte espiritual à vida eterna. A salvação oferecida por Jesus é a única esperança verdadeira, o único escape da escuridão do pecado. Não há outro nome, não há outra maneira. Cristo veio para buscar e salvar os perdidos, para libertar aqueles que estavam presos em suas transgressões. E é aqui que o papel dos cristãos se torna fundamental. Nós que recebemos essa mensagem de salvação, somos chamados a proclamá-la ao mundo. Não importa o quão densas sejam as trevas ao nosso redor, somos portadores da luz da verdade. Quando o Evangelho é pregado, ele não é apenas um som ao vento. Ele é a força que pode transformar corações, libertar cativos e trazer vida onde havia morte. Cada palavra, cada ação que revela o amor de Deus, carrega o poder da salvação. A Bíblia nos lembra em Romanos 1:16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse poder não é limitado por fronteiras culturais, barreiras sociais ou circunstâncias temporais. Ele é eficaz em todo o tempo, para todas as pessoas. Mesmo em épocas de escuridão espiritual, quando parece que o mundo está rejeitando a verdade, o poder de Deus permanece inabalável. É justamente nesses tempos de escuridão que a mensagem da salvação se torna ainda mais urgente. Quando olhamos ao redor e vemos o caos, a injustiça, o sofrimento e a rebelião contra Deus, percebemos o quanto o mundo precisa do Evangelho. Muitas almas estão à deriva, presas em um mar de confusão e desespero, sem saber que há uma âncora firme à sua disposição. E essa âncora é Cristo. O cristão, portanto, não pode se calar. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, a pregar a verdade com coragem e amor, sabendo que há vidas em jogo. A salvação é um presente oferecido a todos, mas como poderão recebê-lo se nunca ouvirem sobre ele? É nossa responsabilidade levar essa mensagem, não importa a resistência ou a oposição. Em tempos de trevas, a luz do Evangelho deve brilhar ainda mais forte. Mas se o Evangelho é tão poderoso e sua mensagem tão clara, por que tantos ainda resistem em aceitá-lo? O que impede que mais corações se voltem para Cristo e recebam essa salvação tão necessária? Desde o início dos tempos, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, concedeu à humanidade um presente precioso, o livre-arbítrio. Diferente de qualquer outra criação, os seres humanos foram criados com a capacidade de escolher, de tomar decisões que moldam não apenas suas vidas terrenas, mas também seus destinos eternos. Este é um presente que carrega uma grande responsabilidade, pois as escolhas que fazemos hoje ecoam na eternidade. Cada dia, cada momento, somos confrontados com decisões. Algumas podem parecer pequenas e insignificantes, mas outras têm um impacto profundo em nossa jornada espiritual. Decisões como seguir a Cristo,
aceitar a verdade do Evangelho ou rejeitá-lo, escolher entre o caminho da luz ou o das trevas. Essas escolhas não são forçadas. Deus, em sua graça, nos dá a liberdade de decidir. Mas com essa liberdade, vem o peso das consequências. Deus deseja que todos venham a Ele, que todos experimentem a salvação e a vida eterna. Ele estende a mão com amor, mas Ele nunca obriga. Ele nos chama, nos convida, mas nos dá a liberdade de aceitar ou rejeitar esse chamado. O livre-arbítrio é um reflexo da dignidade que Ele nos concede, de sermos responsáveis por nossas próprias decisões. Essa liberdade, no entanto, também significa que nossas escolhas carregam consequências espirituais profundas. Optar por seguir Cristo significa caminhar na luz, viver em comunhão com o Criador e experimentar a paz e a alegria que vem dele. Por outro lado, rejeitar esse caminho é optar pela separação de Deus, uma escolha que nos distancia da verdadeira vida e nos leva a consequências eternas. O livre-arbítrio nos lembra que não estamos predestinados a um destino sem nossa participação. Somos chamados a tomar decisões sábias, a seguir o caminho da verdade e a responder ao chamado de Deus em nossos corações. Mas ao final a escolha é nossa. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e nos chama a escolher a vida. Deuteronômio 30:19. Hoje, você tem a oportunidade de fazer essa escolha. A luz de Cristo está brilhando, chamando você para a vida eterna, para um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele te ama e deseja que você tome a decisão de segui-lo, de abraçar a salvação que Ele oferece gratuitamente. Mas essa escolha é sua. Você seguirá a luz ou permanecerá nas trevas? A decisão que você tomar hoje pode mudar seu destino para sempre. Então, pergunte-se, qual caminho você escolhe? O amor de Deus está esperando, pronto para te acolher. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja aprender mais sobre o propósito de Deus para a sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui continuamos a explorar os mistérios da fé, o poder transformador do Evangelho e como caminhar em luz no meio das trevas. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo a todos ao nosso redor. Que Deus abençoe sua jornada de fé